A vitória pelo sangue. Graças a Deus, amados, mais uma vez, por misericórdia e bondade do Senhor, chegamos na casa dele pela fé. Graças a Deus por isso. Quero sentar, amados irmãos. Hoje, a nossa orquestra nos hinos congregacionais nos prepararam para receber a palavra de Deus. Nós louvamos a Deus por essa direção. Tenho me preocupado muitíssimo, já faz algum tempo, mas cada dia que passa vai se intensificando mais a preocupação. Nós somos uma igreja pentecostal. Isso significa que nós acreditamos na manifestação dos dons espirituais nos dias em que nós estamos vivendo. A Assembleia de Deus no Brasil está caminhando para os seus 106 anos de fundação. A Assembleia de Deus em Curitiba está caminhando para os seus 1929 para 2017, 88 anos. E me preocupa porque o número de pessoas batizadas com Espírito Santo não tem acompanhado o crescimento da igreja. Me parece que ou está havendo uma falha em nós, obreiros, pregadores, ensinadores, de falar mais sobre a importância do crente ser batizado com o Espírito Santo, ser revestido do poder do Espírito Santo, ou por se multiplicar a iniquidade, está esfriando esse desejo de ter uma vida mais cheia do poder de Deus na vida. Aqueles que já foram batizados com o Espírito Santo algum tempo atrás, parece que com o conforto que a vida nos proporciona nessa pós-modernidade, ou a correria do dia a dia, parece que essa área tem se esfriado também, e há crentes que fazem aniversário não do batismo com o Espírito Santo, mas aniversário de não falar em línguas estranhas há muito tempo. Eu creio que nós precisamos mais do que nunca pensar seriamente nisso e ensinar principalmente os novos convertidos que busquem o batismo com o Espírito Santo, até pelo fato de terem aceitado a Jesus na Assembleia de Deus. Alguém se lembra do hino 437, o comecinho dele? Como é que era, mais ou menos, mais? Assim que Deus... É isso? Vamos de novo? Vamos de novo lá. Vamos lá? Vamos ver o tom aqui? Espera aí, agora já falaram outro tom aqui. Agora veio a letra, a música lá. Isso aqui é irmão, né? Está só dando uma ajuda. Termina a estrofe, depois nós começamos de novo. É só para lembrar. Vamos lá? Assim que Deus me batizou, Pra dar louvor ao meu Rei Jesus.
aleluia, aleluia. Nós temos visto o dom celeste, o Pai mandar. Amém. Eu já disse aqui aos irmãos que eu estava com quase 6 anos de convertido, e todas as vezes que o pastor ou dirigente do culto anunciava que nós deveríamos cantar o hino 437, eu senti uma tristeza. Nos primeiros anos de novo convertido, eu pensava comigo mesmo, meu Deus, eu não tenho direito de cantar coisa de novo convertido. Eu não tenho direito de cantar esse hino porque eu não fui batizado com o Espírito Santo ainda. Aí o Espírito de Deus me disse assim, porque você não tem buscado como deveria. E aí eu aprendi e comecei a buscar 25 horas por dia. De verdade mesmo. Claro, 25 é só para chamar atenção, mas a todo tempo comecei a buscar. Eu já disse aqui, já no passado, algumas vezes, e estava fazendo curso de formação de sargentos da Polícia Militar, lá na academia do Guatupê. Eu saía de manhã para ir para a academia, orando, o Senhor me batiza com o Espírito Santo. Mas aquilo foi algo assim determinante mesmo. Aí já não era tão novo convertido como era antes. E eu me recordo algumas vezes no treinamento de ordem unida, ou seja, quando você está aprendendo a marchar e desfilar, e eu dizia no espírito, às vezes até balbuciava isso. E um instrutor lá, né, ordinário, marcha e tal, e ia para lá e para cá, e eu, Jesus me batiza com o Espírito Santo, Jesus me batiza com o Espírito Santo. Jesus. Ia dormir, orava para Jesus me batizar com o Espírito Santo. Sonhava que estava sendo batizado com o Espírito Santo. Que alegria. Não vou retornar a esse testemunho, demora um pouco, mas lá no Prado Velho, quando ainda a gente estava numa casinha que dividimos com uma família, eles ficavam acho que com 2 ou 3 pecinhas e a outra metade era a congregação, às margens do rio Belém. E um dia, uma quarta-feira, se não me engano, de mês de julho, aquele inverno característico de Curitiba, estávamos em, acho que 15 pessoas no culto. O púlpito era mais ou menos parecido com um caixotezinho de madeira, assim. O dirigente era semi-analfabeto, mas um homem de Deus, irmão Jovino, já está na glória com o Senhor. E ele convidou um menino que deveria ter uns 8 anos, não mais que isso, Paulo, com uma sandalinha, chinelinho de dedo, calça curta, camisa de manga curta. E ele saudou os irmãos com a paz do Senhor e não cantou o hino. Deus o tomou como se fosse um adulto e ele começou a pregar com autoridade. E de repente, a irmã Alice Rosa, esposa do irmão Luiz, sogros do pastor Gilmar Andrade. Ela tinha chegado do trabalho e ficou parada na porta da congregação, e ela observava o menino saindo do púlpito até a porta da congregação, bem estreitinho, só tinha um corredor, e segundo ela, depois, ele tinha uma taça de ouro numa mão, e dentro dessa taça de ouro ela via fagulhas incandescentes,
e ele ia jogando nas pessoas, e cada uma delas que recebia aquela fagulha, era imediatamente batizada com o Espírito Santo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O último era o pastor Wagner. E o irmão ainda viu, o presbítero Moacir Duarte trabalha conosco aqui na administração, ele viu quando eu bati a mão assim, porque pegou fogo no paletó. E Jesus, por sua misericórdia e bondade, ouviu aquelas orações 24 horas por dia e me batizou com o Espírito Santo. E eu não queria parar de falar em línguas, eram 11h30 da noite. O único irmão que tinha carro tinha um Jeep, e ele era soldado da PM, inclusive. Ele, com a ajuda dos irmãos, me colocou no jipe e levou para casa. Morava ali no Prado Velho. E falando em língua sem parar. Os vizinhos, quando viram, abriram as janelas. Falaram, o crente está bêbado. E estava muito frio, a irmã Maria não estava muito bem de saúde e não foi naquele culto. E ela ficou até um pouco mais de algumas horas da madrugada, dizendo assim, meu bem, deixa um pouco para amanhã. Parece que ela jogava gasolina no fogo. Amados irmãos, nós precisamos desfrutar do gozo, do privilégio que temos aqui nesse mundo, de falar o idioma com o qual os anjos se comunicam nos céus. E isso é de graça. Aleluia. E o texto foi muito claro, né? No início do culto. Quem bate, se abre. Quem busca, encontra. E quem pede, recebe. Então, vamos ler a palavra de Deus, então, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do primeiro versículo, que diz sobre a descida do Espírito Santo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aleluia. Vamos deixar até aqui, que tem vários textos para nós lermos. Aí estava pensando que João Batista, em Lucas capítulo 3, versículo 16, Lucas 3, 16, quando ele pregava no deserto, ele disse a todos o seguinte: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este, se referindo a Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Há uma interpretação equivocada sobre esta expressão dita por João Batista.
e as pessoas começam a falar aquilo que acham ou que ouviram dizer, sem buscar uma interpretação mais aceitável acerca deste texto, de o que significa ser batizado com o Espírito Santo e o que significa ser batizado com fogo. E há tantas polêmicas, tantas discussões teológicas desnecessárias sobre isso. Eu vou tentar aqui rapidamente, pelo menos colocar uma posição aceitável pela maioria dos teólogos, principalmente pentecostais, que diz o seguinte: tendo em vista que a palavra fogo no Antigo Testamento geralmente era símbolo de algum juízo que viria sobre o povo, então há pessoas que equivocadamente dizem que batiza com o Espírito Santo, mas o batismo com fogo é juízo para aqueles que vão rejeitar a Jesus e vão ser batizados com fogo como juízo da sua vida. Uma heresia, uma coisa totalmente sem nexo, né? Então, no Antigo Testamento, as profecias, de um modo geral, os profetas utilizavam simultaneamente uma bênção e logo em seguida falava sobre um juízo também que viria sobre o povo. O que fazer para entender alguns textos mais complexos, mais difíceis de serem interpretados na Bíblia Sagrada? Primeiramente, nós temos que fazer uma comparação do texto que nós estamos lendo com o contexto, ou seja, aqueles versículos que vêm antes, ou até mesmo capítulos, e aqueles que vêm depois, versículos depois, ou capítulos da Bíblia depois daquele texto que temos mais dificuldades em interpretá-lo. A teologia nos ajuda com uma disciplina que é da própria teologia, chamada hermenêutica bíblica, que fornece algumas interpretações, algumas regras, melhor dizendo, para a gente poder com mais facilidade interpretar corretamente, principalmente aquele texto ou textos que nós temos mais dificuldades, que não estão tão claros na palavra de Deus. E daí, neste caso, não é possível esse texto isolado ter alguma relação com o contexto, com o que vem antes ou o que vem depois. Só que não podemos nos esquecer que João Batista era um profeta ainda dos moldes dos profetas do Antigo Testamento. Foi o último dos profetas do Antigo Testamento. Porém, já no Novo Testamento, a palavra fogo já traz uma conotação um pouco diferente daquela do Antigo Testamento, que na maioria das vezes se refere a juízo. Ou seja, fogo, no Novo Testamento, fala muito sobre purificação, sobre iluminação. E a gente vê em Atos capítulo 2, que nós acabamos de ler, no versículo de número 3, as seguintes palavras: foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles.
O Senhor Jesus, ao fazer menção da profecia de João, em Atos capítulo 1 e o versículo 5, ele diz o seguinte: depois de ressuscitar dentre os mortos e antes da sua ascensão aos céus, quando reuniu mais de 500 irmãos que testemunharam a sua ressurreição, a sua ascensão, ressurreição e ascensão, e ele disse assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Vejam que Jesus omitiu a palavra fogo. João tinha dito: depois de mim virá um, se referindo a Jesus, que vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Jesus está se referindo às palavras de João, eliminando a palavra fogo. Então, aqui está bem claro que é desnecessária discussão sobre batismo com Espírito Santo e com fogo serem coisas distintas. Não, é a mesma coisa, é apenas uma palavra que João expressou para fixar melhor aquilo que ele imaginava, porque ele não participou do Pentecoste. Então, e mais uma outra coisa antes de nós entrarmos no assunto principal, é também uma polêmica desnecessária se é batismo com Espírito Santo ou batismo no Espírito Santo. Quem tem a sua Bíblia, a nossa Bíblia de estudo pentecostal, vai ver lá no rodapé, em Atos capítulo 1, versículo 5, uma explicação que eu vou ler aqui, porque é bem rápido. Então, Atos capítulo 1, versículo 5, que eu acabei de ler aqui. No texto que nós temos aqui, é batizados com Espírito Santo. João batizou com água. Diz assim o comentário: a preposição com é a partícula grega en, que pode ser traduzida como em ou com. Por isso, muitos preferem a tradução sereis batizados no Espírito Santo. Da mesma forma, batizados com água pode ser traduzido batizados em água. O próprio Jesus é aquele que batiza no Espírito Santo os que nele creem. Então, no original que o Novo Testamento foi escrito, no grego, essa palavra significa no e com, são sinônimas. Então, não há necessidade de ficar perdendo tempo com intermináveis discussões que nem teológicas são, uma questão apenas da gramática, da palavra mesmo. Essa é uma curiosidade que eu gostaria de repartir com os irmãos. Mas o mais importante de tudo isso, nós encontramos, amados irmãos, ainda no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 14, o discurso de Pedro, no momento em que os discípulos, quase 120, tinham recebido pela primeira vez o batismo com ou no Espírito Santo. Tanto faz. Então, não vamos mais perder tempo com isso.
ele diz assim, o texto: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens...